Você nasce na Europa medieval já carregando uma herança que ninguém gostaria de receber. Seu sobrenome não é só um nome, é uma sentença. Na sua aldeia, basta que as pessoas saibam quem é seu pai para mudarem de calçada. Não é um ofício que se escolhe, é imposto pelo sangue. E o seu já está marcado desde o berço. Nos primeiros anos de vida, você conhece mais o silêncio que a conversa. Quando passa pela rua no colo da sua mãe, adultos desviam o olhar e mudam de lado como se estivessem evitando um animal doente. Crianças que nunca viu são puxadas pelos pais só por olharem na sua direção. Uma vez, ao tentar se aproximar de um grupo brincando com pedras, eles largaram o jogo e correram, deixando as pedras espalhadas como se tivessem tocado fogo. Outra vez, na feira, um velho fechou a porta da banca tão rápido ao ver sua família que quase prendeu os próprios dedos. Certa noite, você ouve pela primeira vez uma das histórias que vão moldar sua infância. Sua mãe, falando baixo com uma vizinha, comenta que seu avô morreu em uma cabana no limite da floresta, longe de todos, porque ninguém queria dividir o cemitério com ele. O corpo foi enterrado sem padre, e dizem que até hoje ninguém se aproxima daquela parte do bosque depois do pôr do sol. Sobre seu pai, você ouve que começou a carregar baldes de água para a câmara de interrogatório aos 8 anos e que, certa vez, foi trancado lá dentro por uma noite inteira como castigo por limpar mal uma ferramenta. É assim que você aprende, mesmo sem entender tudo, que erros custam caro na sua família. Um dia, com 6 anos, a curiosidade vence o medo. Você segue seu pai até a praça principal. A multidão se aperta e você se esconde entre as pernas dos adultos para ver. No centro, um homem ajoelhado chora. E à frente dele, uma figura encapuzada segura um objeto de ferro que você nunca viu antes. O silêncio que toma a multidão é pesado, como se todos prendessem a respiração. A figura se vira, e mesmo com metade do rosto coberta, você reconhece os olhos. É seu pai. Você não entende o que ele está fazendo, mas entende que ninguém na praça está ali por vontade própria, e a forma como recuam quando ele se move fica gravada na sua memória. No dia seguinte ao que viu na praça, a imagem do homem encapuzado não sai da sua cabeça. Você sabe que era seu pai, mas não entende o que ele estava fazendo nem porque todos pareciam tão assustados. Durante semanas, começa a prestar atenção aos dias em que ele sai mais cedo e volta mais tarde, sempre com um cheiro estranho misturado a vinagre. Um mês depois, decide segui-lo de novo, dessa vez sem ser visto. Anda pelas ruas estreitas mantendo distância, até que ele entra em um prédio de pedra próximo ao centro da vila. Você se esconde atrás de um barril e espera. Pouco depois, vê pessoas sendo levadas para dentro. Um homem de meia idade com as mãos amarradas, uma mulher chorando e 2 guardas fechando a porta pesada. O murmúrio da multidão cresce, mas ninguém se aproxima demais. Quando a porta se abre novamente, o homem sai carregado por 2 guardas, incapaz de andar, com o rosto pálido e um olhar perdido. Logo atrás dele, surge seu pai, agora com o capuz cobrindo a cabeça. Ele segura uma ferramenta de ferro com as pontas manchadas, e o silêncio que se instala é imediato. Todos recuam para abrir caminho, e alguns viram o rosto para não encarar. Você sente o corpo gelar. Tem certeza absoluta. Aquele é o mesmo olhar que te encara na mesa do jantar. Naquela noite, espera até que sua mãe esteja ocupada e decide perguntar. Encontra seu pai sentado, limpando as ferramentas sobre um pano. Sem rodeios, pergunta o que ele fazia lá. Ele suspira, tira o capuz de cima da mesa e coloca ao lado. Diz que seu trabalho é fazer as pessoas confessarem, não importa se são culpadas ou inocentes. Fala que quando a lei quer uma confissão, é ele quem garante que ela apareça. E que ninguém escolhe ser torturador, assim como ele não escolheu. É um ofício que passa de pai para filho há gerações. Seu avô foi torturador, o pai dele também, e agora é a sua vez de carregar o nome e a função. Você fica em silêncio, tentando entender. Então ele conta uma história que ouviu quando era criança, sobre um garoto de uma aldeia vizinha que herdou o trabalho do pai, mas se recusou a aprender. Tentou fugir, escondendo-se em um mosteiro, acreditando que os monges poderiam protegê-lo. Foi encontrado meses depois, magro e doente, arrastado de volta para casa. Como castigo, começou a trabalhar mais cedo do que qualquer um e morreu aos 20 anos por causa de uma retaliação de familiares de um prisioneiro. Seu pai olha nos seus olhos e diz que não há fuga possível. Você é parte de uma linhagem que a aldeia nunca vai deixar morrer, porque enquanto existir crime, traição ou heresia, vai existir alguém como vocês para fazer as pessoas falarem. O treinamento começa cedo.
muito antes de você ter idade para fazer o que seu pai faz. Aos 8 anos, já é acordado antes do sol nascer para cumprir as primeiras tarefas. Seu pai coloca um balde de água nas suas mãos e manda esfregar as manchas escuras do chão de pedra. O vinagre arde no nariz e nas mãos, mas ele diz que é o único jeito de limpar. Quando termina, é hora de organizar as ferramentas sobre a bancada. Alicates, facas, cordas, correntes, cada uma em seu lugar, alinhadas como se fosse um ritual. O ferro precisa estar sempre afiado, as cordas sempre secas, e a madeira das braçadeiras não pode ter farpas que quebrem no meio de um interrogatório. Qualquer descuido pode atrasar um trabalho e custar caro. No início, você acha que está apenas ajudando, mas logo entende que tudo é parte de um aprendizado. Seu pai começa a trazer restos de animais para treinar: ossos de porco, cabeças de cabra, carcaças que parecem mais leves do que deveriam. Ensina a cortar sem danificar demais, a quebrar ossos no ponto certo para estudar o que acontece. Diz que precisa entender como tudo se comporta para poder fazer com gente de verdade depois. Um dia, distraído, você deixa uma corrente enferrujar. Quando ele percebe, não grita. Apenas manda você segurar a corrente com as 2 mãos enquanto ele bate nela com um pedaço de madeira, até que seus dedos fiquem doloridos e marcados. É o jeito dele ensinar que nada pode estar fora do padrão. Pouco tempo depois, chega o dia em que você entra na câmara de tortura pela primeira vez. O lugar é úmido, as paredes cobertas de manchas antigas, e a iluminação vem de tochas presas em suportes de ferro. As ferramentas que você limpa todos os dias estão todas ali, prontas para uso. Seu pai não está sozinho. 2 guardas trazem um homem amarrado, jogam-no no chão e saem sem dizer nada. Você não participa, apenas observa enquanto ele ajusta a vítima à cadeira e começa a fazer perguntas. Não há gritos naquele dia, apenas um silêncio tenso e a respiração pesada do homem sentado. Mesmo assim, você entende que aquele é o espaço onde tudo que seu pai te ensinou ganha um propósito, e que mais cedo ou mais tarde, vai ser você no lugar dele. Você tem 10 anos quando seu pai diz que está pronto para assistir de perto. Até então, só havia visto fragmentos, pequenas partes do trabalho, mas agora ele quer que veja do início ao fim. Naquela manhã, 2 guardas arrastam para dentro da câmara um homem acusado de roubar grãos. Ele nega com firmeza, jurando que é inocente, mas o que importa ali não é a verdade, e sim a confissão. Seu pai começa com perguntas calmas, enquanto prepara um par de parafusos de ferro. O homem repete que não fez nada. Então seu pai coloca os parafusos nos polegares dele e começa a apertar lentamente. A cada volta, a respiração do prisioneiro fica mais curta até se transformar em gritos que ecoam pelo corredor. Você sente o corpo enrijecer, mas seu pai mantém o olhar fixo em você, como se medir sua reação fosse tão importante quanto extrair a confissão. Depois de 3 dedos quebrados, o homem muda o tom. Diz que roubou, diz que vendeu, diz que escondeu o que sobrou em um celeiro. Você percebe que ele diria qualquer coisa para que a dor parasse. Quando o homem é retirado, seu pai pega um alicate e o coloca na sua mão. Manda que arranque um dente de um prisioneiro que espera algemado. Você hesita, a mão tremendo, mas ele se aproxima e sussurra que se não fizer agora, vai sentir na própria pele depois. O prisioneiro te encara, mas não há piedade possível naquele olhar. Você puxa com força e o dente sai junto com um som seco. O gosto de ferro sobe à boca e você entende que cruzou uma linha sem volta. Dias depois, houve uma história sobre um aprendiz de uma cidade vizinha que se recusou a fazer esse mesmo trabalho. Tentou fugir para o campo, mas foi capturado antes de alcançar a próxima vila. Como castigo, foi amarrado e pendurado de cabeça para baixo durante uma noite inteira, sem comida ou água, e no dia seguinte foi obrigado a trabalhar o dobro. A lição é clara: quem carrega esse sobrenome não tem direito de recusar. Aos 15 anos, você já não é apenas um ajudante. Seu pai começa a ensinar técnicas que vão além da dor física. Explica que, muitas vezes, o medo é mais eficiente do que qualquer ferramenta. Mostra como andar devagar pela sala, como colocar as ferramentas à vista antes de fazer uma pergunta, como deixar o silêncio pesar até que o acusado sinta a própria imaginação trabalhar contra ele. Quando passa a usar a roda de estiramento, ele ensina a ouvir a respiração da vítima. Diz para puxar até o ar ficar preso na garganta. E no momento em que ela pensa que vai morrer, soltar só o suficiente para que volte a respirar e continue falando. Com a dama de ferro, um caixão de metal cheio de pontas internas, você aprende a fechar lentamente, controlando quais partes do corpo serão perfuradas para evitar órgãos vitais. A regra é clara: prolongar sem matar, extrair palavras sem encerrar a vida antes da hora.
Alguns casos marcam sua memória. Um comerciante acusado de espionagem que resistiu 3 dias inteiros até revelar nomes que levaram à prisão de outros 7 homens. Uma mulher suspeita de bruxaria que confessou voar à noite apenas após ouvir seu filho chorar na sala ao lado, mesmo sem tê-lo visto. Um ladrão que se entregou ao simples som da dama de ferro sendo aberta, sem precisar sentir um único golpe. Nesse período, você conhece torturadores de outras cidades. Um deles é famoso por conseguir confissões sem deixar marcas visíveis, usando apenas posições dolorosas e privação de sono. Outro, chamado de o sussurrador, consegue fazer o acusado falar apenas repetindo histórias de outros condenados no ouvido deles por horas. As conversas entre vocês não são de amizade, mas de ofício, como artesãos trocando técnicas. Sua reputação cresce. As autoridades começam a pedir sua presença em casos importantes, e alguns chegam a viajar até sua cidade apenas para usar seus serviços. Ao mesmo tempo, a vida fora das paredes da câmara de tortura desaparece. Ninguém se senta ao seu lado nas tavernas, e comerciantes evitam tocar na sua mão ao receber moedas. Crianças atravessam a rua quando te veem chegando. Você se torna necessário para a lei, mas indesejável para o resto do mundo. Aos 18 anos, sua lealdade é colocada à prova. Um caso de alta importância chega às suas mãos. Uma mulher acusada de conspirar contra a igreja. Antes de começar o interrogatório, os padres exigem que você prove que é digno de executar o trabalho. É o julgamento por ordalho. Você precisa mergulhar a mão em óleo fervente e segurá-la lá por tempo suficiente para que todos vejam. A dor é imediata e quase insuportável, mas você mantém a mão firme até que autorizem que a retire. Dizem que, se a ferida cicatrizar limpa, é sinal de que Deus aprova seu ofício. 2 semanas depois, sua pele está fechada sem infecção e você recebe a permissão para continuar. No caso da mulher, você começa com perguntas e insinuações, mas ela nega tudo. Então, a pendura pelos pulsos por horas. Quando ouve que seus filhos também podem ser interrogados, ela desmorona e confessa crimes que provavelmente nunca aconteceram. Sua reputação se fortalece, e você é chamado para outros casos de grande impacto, como um nobre acusado de traição que resistiu por dias até entregar nomes de aliados, e um capitão de guarda que confessou vender armas para bandidos, depois de ser colocado na roda 3 vezes no mesmo dia. Mas o tempo cobra seu preço. Ao chegar aos 40 anos, suas mãos começam a tremer. No início disfarça, mas um dia comete um erro fatal. Um prisioneiro morre antes de confessar. A notícia se espalha e a confiança em seu trabalho começa a cair. Depois de mais alguns erros, entende que não poderá continuar por muito tempo. A única saída para preservar o ofício na família é passá-lo adiante. No aniversário de 13 anos do seu filho, você o chama e conta toda a verdade, repetindo as mesmas palavras que ouviu do seu pai. Ele reage com choque e revolta, tenta fugir e passa 3 dias escondido antes de voltar faminto e cansado. É o suficiente para começar o treinamento. Primeiro, ele limpa e organiza as ferramentas. Depois, passa a observar, até o momento inevitável em que é obrigado a participar. Você vê nos olhos dele a mesma perda de inocência que sentiu anos atrás. Aposentado, vive nos fundos da casa, ouvindo os gritos que agora vêm das mãos do seu filho. A vila continua evitando sua família. E mesmo sem trabalhar, seu nome ainda causa repulsa. Quando morre aos 52 anos, não há padre no enterro, nem orações. Seu corpo é colocado em uma cova afastada, longe das pessoas consideradas de bem. Só sua família acompanha, não por amor, mas porque continuam presos ao mesmo destino. Para você, o silêncio finalmente chega. Para eles, o ciclo apenas recomeça.